Se você investe, é bem provável que no início tenha tomado decisões não tão boas e que te fizeram perder dinheiro. Normal, todo investidor iniciante passa por isso. Então vem comigo porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 10 maiores pecados de todos os investidores iniciantes. Bora pro vídeo. Fala galera, não preciso nem lembrar vocês de clicarem aí no botão de se inscrever e também o de like, porque dessa forma você vai ajudar a gente, fazendo com que o nosso vídeo chegue para mais pessoas, além das que estão assistindo. Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Como vocês puderam ouvir lá no começo, hoje a gente vai falar sobre os 10 maiores pecados dos investidores iniciantes. Então esse é um vídeo de extrema importância para você que está começando a investir ou para você que já investe tem um tempo. Então eu te aconselho a ficar até o final do vídeo e assistir todos os 10 pecados para não sair daqui e cometer alguns deles porque você não viu até o final. Então bora pro primeiro. O 10º pecado que eu trouxe para vocês, e creio que seja o mais comum, é o de investir tudo de uma vez, botar tudo em uma aposta. Eu já cometi diversas vezes esse erro, tá? Principalmente quando eu comecei a investir, eu não separava em fatias o meu aporte mensal. Eu ia lá, investia tudo no final do mês de uma vez só, mandava R$1.000, R$1.500 para a corretora e investia direto. Não, o legal é você dividir, é você porcionar o seu aporte total do mês em pequenos aportes, porque dessa forma você vai estar diversificando. Isso é de extrema importância para você conseguir ter sucesso no longo prazo. Porque quando você faz essa divisão de aportes, você reduz o risco das operações. Então, quando a gente fala em diversificar, não é somente diversificar entre lotes, diversificar o seu aporte também é essencial. Porque dessa forma você vai comprar no dia que a ação pode estar mais cara, você vai comprar no dia que a ação pode estar mais barata, e dessa forma você consegue reduzir o risco daquela operação que você está fazendo, entendeu? Então divide o seu aporte mensal em aportes menores. O 9º pecado que eu trouxe para vocês é o de deixar de estudar. Vou ser bem sincero com vocês e falar que eu já cometi esse pecado muitas vezes. Teve uma vez que eu fiquei mais de um mês, por incrível que pareça, sem estudar, mas você deve estar se perguntando, mas estudar o que, Pietro? Aprender fórmulas novas e ler notícias o tempo todo? Não, não é isso. Quando eu falo estudar, eu estou dizendo você pegar uns 5 minutinhos do seu dia que seja, ligar um podcast no YouTube, tem a ver com algum assunto, por exemplo, finanças que a gente fala aqui, e tá escutando ali, sabe? Outro dia eu tava escutando um podcast, por exemplo, falando de investimentos nos Estados Unidos, enquanto eu fui fazer meu exercício físico, quando eu fui correr aqui no condomínio que eu moro. Então é sobre isso, não é você ficar o dia inteiro estudando notícias, lendo, vendo o que está acontecendo no mercado, não. É você pegar lá uns 5, 10, 15 minutinhos todos os dias e pelo menos escutar alguma coisa para você ter noção do que está acontecendo ao seu redor, entendeu? Então quando eu falo estudar é isso, nem que seja 5 minutos. Antes você estudar apenas 5 minutos do que não estudar nada. Então procure sempre escutar um podcast, pegue esse hábito, principalmente podcasts. Eu gosto bastante, uma coisa que eu comecei a fazer também é escutar audiobooks, tá? Eu coloco na velocidade 2, então eu consigo escutar mais livros do que se estivesse lendo em menos tempo, entendeu? Então, por exemplo, se eu demoro, sei lá, um dia para ler um livro, escutando o audiobook dele eu demoro 2 horas e meia só. Então isso é uma outra coisa para vocês começarem a fazer também, para vocês encaixarem nos seus estudos. Comece a estudar audiobooks, beleza? E quando você começa a escutar esses podcasts, esses morning calls, que seja 5 minutos por dia, você já vai estar saindo na frente de pelo menos 90% dos investidores. Então estude. O 8º pecado que eu trouxe para vocês é o de achar que você sabe de tudo. Principalmente se você for um dos investidores que começou a investir lá em 2018, 2019. Nesses anos que você estava investindo logo no início, você, tô ganhando direto, deve ter achado que sabia uma fórmula mágica, que aquilo era pra você, que você era o melhor naquilo, porque só via sua carteira no positivo, só tava ganhando, mas 2020 veio pra acabar com isso e mostrar que não é bem assim. Então, uma das grandes lições que 2020 me ensinou foi justamente essa, de você sempre ter em mente que você nunca vai saber de tudo, sempre tem alguma coisa pra você aprender, então você sempre tem que estar buscando estudar mais, porque se você começou a investir em 2018 e 2019, você provavelmente teve essa sensação. Eu, quando estava em 2018 e 2019, também tive. Eu investindo, eu falei, tô acertando tudo, virei o jogo, agora é minha hora, tô sabendo de tudo, mas não é assim, a gente estava, na verdade, numa grande onda de bull market. Depois veio 2020 com a crise, quebrou isso daí e só sobreviveu, realmente só continuou investindo quem percebeu isso e estava diversificado, tá? Então tenha em mente que você nunca vai saber de tudo, sempre tem alguma coisa a mais para você correr atrás, para estudar e aprender. E também lembre de estar diversificado, porque se não fosse a diversificação,
provavelmente a minha carteira teria ficado bem mais negativa do que ela ficou durante esse ano agora bem conturbado que a gente passou. O sétimo pecado que eu trouxe para vocês é o de seguir o que a instituição financeira fala para você. Hoje em dia muitas pessoas começam a investir principalmente pelos bancos, em que elas possuem conta corrente, conta poupança e etc. Mas isso não é a melhor forma, por quê? Quando você investe por um banco, você vai pagar altas taxas de administração e altas taxas de performance, tá? Além do mais, que você só vai conseguir investir nos produtos que são daquele banco ou dos parceiros daquela instituição financeira. Quando você começar a investir, corra, abra uma conta numa corretora, porque dessa forma você vai ter um leque maior de investimentos e não só daquele banco que você é correntista ou dos parceiros dela, tá? Então, abra a conta numa corretora. Se você não sabe qual corretora começar, eu vou deixar no card aí em cima para vocês, em algum canto dessa tela, e lá você vai poder ter acesso a isso, tá? Eu tenho um vídeo já falando da XP e da Clear, então corre lá depois desse vídeo, clica aqui no card e vai assistir, porque saindo desse vídeo, se você é uma das pessoas que investe pelo banco, você tem que parar o quanto antes e abrir uma conta numa corretora, principalmente pela grande variedade de investimentos que você vai ter acesso. Sexto pecado que eu trouxe para vocês é um pecado que é bem comum aqui entre os brasileiros, que é o de investir na poupança. O pecado difícil de tirar as pessoas, viu? De mostrar que poupança não é mais investimento. E eu vejo isso acontecendo com familiares meus e amigos próximos também, tá? Então não é só você que faz isso, pô. O pessoal aqui da minha família, eu falo de investimentos, eles também investem em poupança. Falo com meus amigos, eles também continuam na poupança. Principalmente porque é um investimento que a gente tem há muito tempo no Brasil. E as pessoas acham que ele ainda é um investimento, mas não é. Então por isso que a gente fala que, pô, se existe um investimento mais difícil de tirar as pessoas do que a poupança, eu desconheço, tá? E sempre vai ter aquela pessoa que é formada em poupancês, que vai falar, não, porque poupança é investimento seguro, mercado financeiro é cassino, você bota a grana lá, você não sabe o que vai acontecer. Mas não é assim, basta você começar a estudar a Bolsa de Valores que você vai entender e vai se arrepender de não ter mudado antes. E aí você vai perceber que poupança já deixou de ser investimento há muito tempo, tá? O quinto pecado que eu trouxe para vocês é o de fazer sua reserva de emergência com os famosos fundos de investimentos imobiliários, também conhecido como FIIs. Gente, como o próprio nome já diz, reserva de emergência, você constrói ela para caso venha acontecer algum imprevisto, onde você precisa ter uma certa quantia, seja para pagar um seguro do carro, porque alguém bateu no seu carro, ou você bateu no carro de alguém, ou por exemplo, para você pagar alguma conta no hospital, farmácia, essas coisas. Então na reserva de emergência a gente busca liquidez e não rentabilidade. Por isso que a gente fala, reserva de emergência você investe em renda fixa, porque você busca liquidez com ela e não rentabilidade. A reserva de emergência é um dinheiro que você precisa ter para conseguir tirar hoje mesmo, caso tenha algum imprevisto. E nos FIIs você não consegue isso. Mesmo eles possuindo mais liquidez do que as ações, mesmo assim eles não possuem uma liquidez igual um fundo de investimento em renda fixa. Então lembre, reserva de emergência você obrigatoriamente deve fazer em fundos de renda fixa, tá? Deve investir em renda fixa. O quarto pecado que eu trouxe aqui é o de você investir sem um alvo, um objetivo. Esse é um pecado que eu vejo muitas pessoas cometendo hoje, que é simplesmente você jogar o seu dinheiro na bolsa e falar, bom, vou deixar lá, tá rendendo hoje, tá perdendo amanhã. Você não tem um objetivo para aquilo. Eu, por exemplo, eu invisto para quê? Para atingir minha liberdade, minha independência financeira. Quando você não coloca um objetivo para o seu investimento, para aquele dinheiro, né, um objetivo para ver o que aquele dinheiro vai trabalhar para você, você nunca vai ter um padrão de qualidade para saber se aquele investimento, aquela rentabilidade está boa ou ruim. Você simplesmente vai falar, ah, hoje estou ganhando 3%, hoje eu perdi 2%, deixa aí, vamos ver o que vai dar. Não, isso é errado. Você precisa, é obrigatoriamente que você defina um objetivo para o seu investimento. Afinal, como você vai ter esse padrão de qualidade? Como você vai saber se aquele investimento está sendo bom ou ruim para o seu objetivo final? Então é simples, coloque um objetivo final para todo investimento que você fizer. Você consegue, vai, é bem simples, basta você pensar, fechou? Bom, e antes de eu falar os 3 últimos pecados, eu quero saber aqui o que você tá achando do vídeo, tá curtindo, já cometeu algum desses pecados que eu falei anteriormente? Então comenta aí embaixo o que você tá achando. Vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. E aí, já comentou? Vai, ajuda a gente. O terceiro pecado é o de procurar por atalhos. O pecado traiçoeiro esse, viu? Você provavelmente conhece alguma pessoa, isso se não for você, que sempre tá buscando um jeitinho ali de fazer aquilo acontecer mais rápido, um jeitinho para conseguir mais fácil. São os famosos atalhos e muitas pessoas, quando procuram por eles, acabam encontrando não o objetivo final, mas acabam encontrando o final do poço.
porque quando a gente procura por atalhos, a gente sempre busca um jeitinho ali de fazer aquilo mais fácil e muitas vezes isso leva para um lugar totalmente oposto de onde a gente está querendo ir. Então tenha em mente que, principalmente no mercado financeiro, atalhos não existem, tá? Você tem que ir lá fazer o básico, feijão com arroz, investir, estudar e reinvestir os dividendos. É dessa forma que você vai conseguir construir um patrimônio bom, né? Um patrimônio consolidado que vai permitir que você viva, que você atinja essa independência financeira. Então lembre, pare de buscar por atalhos. A maioria dos atalhos te levam ao fundo do poço. Você não precisa fazer o caminho tradicional, mas você também não precisa ficar procurando toda hora por truques mágicos, porque dessa forma a maioria das pessoas que fazem isso acabam no fundo do poço e não no objetivo final que elas estavam buscando. Então, se você for uma dessas pessoas que busca atalho ou conhece alguma pessoa que busca atalho, fala pra ela que ela deve mudar esse pensamento pra ontem, tá? Hoje a gente vê diversos investidores gurus falando de fórmulas mágicas, de, lucrar, sei lá, 1000% em rentabilidade em menos de um mês, sabe? São coisas que na maioria das vezes, principalmente esses investimentos de 3% ao dia, você acaba caindo numa pirâmide. Basicamente porque você está buscando esse atalho e no final do dia você vai sair prejudicado, tá? Então se você sabe fazer uma conta, por mais básica, né, mais simples que seja, você sabe que não dá para confiar nesses gurus aí que falam que entregam 10% de rentabilidade ao dia. Completando o terceiro pecado, vem o segundo, que é o de investir pensando no curto prazo. Eu já fui uma pessoa que começou a investir pensando no curto prazo, mas ao longo do tempo que eu estava investindo, eu aprendi que não era bem assim, que não dava para você atingir uma rentabilidade imensa em pouco tempo, e se você conseguisse isso, era muito arriscado, tá? Não vale a pena correr esse risco. Então eu aprendi que o mercado financeiro não funciona assim e que na verdade dentro do mercado financeiro a gente joga um jogo, né, de médio a longo prazo, mais focado no longo prazo. Porque provavelmente se você investir pensando no curto prazo, você vai se ferrar, tá? Agora, conforme você investe pensando no longo prazo, a chance de você se dar bem é cada vez maior, tá? A gente tem poucos investidores que no longo prazo se dão mal com a bolsa de valores. A maioria deles sempre se dá bem. Enquanto isso, aqueles investidores que investem pensando no curto prazo, a maioria se dá mal e uma grande minoria consegue atingir os seus objetivos finais. Então, recomendo vocês, sempre que forem investir na bolsa de valores, pensarem no médio, mas principalmente no longo prazo, tá? Se você não saber disso, e se você for uma pessoa igual eu, que entrou na bolsa, se ferrou porque estava pensando no curto prazo e aprendeu que é um jogo do longo prazo, a gente pode dizer que é aquela famosa frase que há males que vem para bem, né? Então invista pensando no longo prazo dentro da bolsa de valores, dentro do mercado financeiro. Bom, agora o primeiro pecado é aquele de investir em algo só porque um amigo falou. É normal, é muito comum eu receber mensagens de diversos amigos, familiares, conhecidos, falando, pô Pedro, quais ações você tem, quais investimentos você faz? E eu nem sempre falo, mas quando eu falo, eu sempre mando a mensagem que é, pô, tenho XYZ, mas não invista nessas mesmas ações ou nos mesmos ativos que eu possuo. Porque os meus valores e crenças sobre aquelas empresas podem não ser os mesmos que os seus e não podem estar alinhados com os seus, tá? Quando a gente compra uma empresa, a gente está se tornando sócio dela. Então, para a gente se tornar sócio de algo, é porque a gente acredita naqueles valores ou naquelas crenças que aquela empresa prega. Esse é um dos grandes motivos de eu ter todas as ações que eu tenho hoje em carteira, porque os meus valores e crenças pessoais vão de acordo com os valores e crenças daquelas empresas que eu possuo em carteira, e isso nem sempre vai ser a mesma coisa para um amigo meu, por exemplo. Às vezes eu acredito que, sei lá, A mais A é B, mas meu amigo fala que A mais A é C. Então não faz sentido eu falar, pô, investe na empresa B, porque pra ele a empresa B não vale nada. Na verdade, o que vale é a C. Por isso que a gente fala, sempre que você receber uma recomendação, independente de quem for, pega aquela recomendação, senta e vai estudar para ver se aquilo realmente vai de acordo com o que você prega, com o que você acredita. Se fizer, beleza, você vai lá e investe. Se não fizer, pronto, você não investiu, você viu que aquele investimento realmente não era para você, porque não tem o significado, você não está de acordo com as ideias que aquela empresa ou aquele investimento prega. Simplesmente assim. E galera, esse foi o nosso top 10 pecados dos investidores iniciantes. Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado, é uma honra ter você aqui. E se você ainda não deixou o like, corre aí embaixo e aperta no botãozinho para deixar o like pra gente. Se você for novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí também e ativa o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Eu sou o Pirru, você está no MDI, até o próximo vídeo. Fui!